prefeito Ângelo Schecker está de férias. No lugar dele, assumiu a presidente da Câmara Municipal, Marilange Pinto Coelho, que ficará na prefeitura por 15 dias, como determina a lei. Nessas situações de afastamento temporário ou no dia a dia das viagens e reuniões do prefeito, o assessor permanece o tempo todo cuidando da administração municipal. Este é o papel do secretário municipal de governo. Você sabe quem é ele na atual administração? Sabe o que faz essa secretaria? Pois saiba que quase todas as decisões do município passam por ele. A Secretaria Municipal de Governo de Viçosa é o nosso tema do Sala Especial desta semana, que já está no ar. A gente aqui no estúdio da TV Viçosa, o secretário municipal de governo, Luciano Piovesan. O Luciano é zootecnista, formado aqui na UFV há 20 anos. Ele já foi secretário de Agricultura de Viçosa por 11 anos, de 1997 a 2008. Foi chefe do Departamento de Promoção Agrária antes de ser secretário. Foi vereador de Viçosa de 2000 a 2004. E também foi secretário de Agricultura na cidade de Barbacena entre 2011 e 2012. Luciano, muito obrigado pela sua presença aqui. É um prazer, Léa, é um prazer estar aqui no programa. O nosso objetivo hoje é mostrar para a população quem é o homem forte do governo Ângelo Schecker. A gente sempre diz que a população muitas vezes conhece quem é o secretário de Saúde, o secretário de Agricultura, mas o secretário de Governo, que é quem realmente ele trabalha muito próximo ao prefeito, a gente não conhecia. Então, eu vou começar com uma pergunta difícil para você. Qual é a diferença entre o Luciano Piovesan e o Tafarel, que era o antigo secretário de governo do mandato do Dr. Celito, que foi uma pessoa que, a cidade toda, que foi muito polêmica essa relação entre o secretário de governo e o prefeito. Em que você se diferencia desse seu antecessor? Bom, acho que, primeiro, ideologicamente, acho que eu tenho um perfil que pauta a administração pública tratando de uma forma extremamente gerencial e pensando na coisa pública do coletivo. Segundo, que o próprio perfil da administração do prefeito Ângelo Schecker, ela traça, nós discutimos desde o início, quando nós assumimos em outubro, o prefeito me fez o convite, eu fui o primeiro secretário, tive a honra de ser o primeiro secretário convidado por ele para integrar o seu governo, e me causou até, no primeiro momento, surpresa, porque, como você disse aqui na introdução, eu fui secretário de Agricultura por 12 anos em Viçosa, a gente teve todo um trabalho aqui ligado à agricultura, e quando o prefeito me fez o convite para ser o secretário de governo, nós conversamos exatamente duas questões que eram importantes. E aí eu respondo a sua pergunta da diferença em função dessas duas questões. A primeira é que nós dois fomos secretários. O prefeito Ângelo Schecker foi secretário de Políticas Sociais, eu fui secretário de Agricultura, e nós discutimos a grande dificuldade em você ser secretário, querer muitas vezes desenvolver uma atividade e as coisas não fluírem no gabinete, as coisas não terem sequência dentro do gabinete, as coisas não acontecerem por falta de articulação, de comando, de uma visão do todo do município. E a segunda questão era realmente trazer para dentro da administração um perfil gerencial, entender que a prefeitura precisa ter eficiência, eficácia, nós temos que ter as coisas pautadas em resultado e pensar no coletivo. Então o perfil do Luciano Piovesan enquanto secretário de governo é exatamente nesse sentido. Primeiro, a minha função dentro da Secretaria de Governo é a articulação interna da Prefeitura. É fazer com que o gabinete do prefeito esteja diretamente interagido com todas as secretarias municipais e os departamentos da Prefeitura e que a gente seja um elo de ligação, desatar nós, fazer com que as coisas aconteçam e andem com uma forma bastante definida. O que não é um perfil gerencial é um perfil o quê? Um perfil de balcão, de troca? Não, é um perfil gerencial de fato, porque na realidade ali você tem que estar com metas definidas, foi o que nós implantamos na administração. O que nós buscamos hoje dentro da prefeitura? Nós temos um mandato de 27 meses. Então, para um mandato de 27 meses, a eficiência e o resultado tem que estar pautado no nosso dia a dia. Então nós temos que nos pautar em cima de ações coordenadas. E essa ação coordenada, qual foi a forma que nós encontramos de fazê-la de fato acontecer na prática? Foi criar metas trimestrais para os secretários. E essas metas trimestrais são sob minha gestão. Então eu coordeno
né, a todas as secretarias do município com o acompanhamento semanal dessas metas. Nós temos reuniões frequentes com os secretários, onde os secretários apresentam os problemas que estão havendo, as dificuldades que estão havendo para o cumprimento das metas, e a Secretaria de Governo faz o papel de desburocratizar essas ações, de fazer com que as ações aconteçam de fato e que a gente dê condição de trabalho ao secretariado. Então a gente tem, dentro das metas trimestrais, o gerenciamento da Secretaria de Governo, fazendo com que essas metas aconteçam. Então nós já tivemos uma avaliação há poucos dias atrás agora das metas do primeiro trimestre, que ficaram em torno de 68% o cumprimento delas. Nós tínhamos plena consciência de que no primeiro trimestre essas metas estariam nesse patamar, porque nós terminamos a elaboração das metas no dia 20 de janeiro, então o primeiro mês praticamente ele se foi na organização e que todos tivessem o entendimento, e depois a própria organização das secretarias. Agora, no segundo trimestre, em que nós já definimos as metas que não foram cumpridas no primeiro, elas voltaram continuaram nas responsabilidades dos secretários e novas metas foram atribuídas. Nós sabemos que agora o nosso índice de atendimento dessas metas será maior. Então hoje a Secretaria de Governo, além dessa articulação, né, entre as secretarias, eu tenho a função também de coordenar todo o gabinete do prefeito. O agendamento das funções e das atividades do prefeito no dia a dia, né, o atendimento junto à assessoria de imprensa. E nós, na reforma administrativa, Léa, trouxemos outras responsabilidades para a Secretaria de Governo. Hoje a Defesa Civil está sob minha coordenação, que antes estava nas políticas sociais. A garagem da Prefeitura, a gestão de frotas, que antes ficava com a Secretaria de Obras, hoje é responsabilidade da Secretaria de Governo, a coordenação de toda a estrutura de transporte do município. Da mesma forma, nós trouxemos também a responsabilidade do Departamento de Trânsito e Transporte Público, que também era uma secretaria que estava, um departamento, aliás, que ele estava distribuído em duas secretarias, na Obras e no IPLAN. Então, na reforma administrativa que nós organizamos, inclusive foi coordenada pela Secretaria de Governo em dezembro, essa reforma administrativa trouxe essas responsabilidades para que a gente possa ter também formas de atender de uma forma melhor essas demandas desses três departamentos. Então, a Secretaria de Governo hoje, ela coordena as atividades das secretarias, ela faz o trabalho de gestão do gabinete do prefeito e a assessoria de imprensa e comunicação de imprensa e gerencia esses três departamentos, a Defesa Civil, né, a gestão de frotas e o departamento de trânsito da prefeitura. Não é muita coisa para uma pessoa só, porque, pelo que eu estou entendendo, se antes um secretário, qualquer secretário que fosse, quisesse falar com o prefeito, ele tinha um trânsito. Ali, hoje você é aquele homem que para, que avalia e que só leva para o prefeito, que é realmente no âmbito da decisão. Ou seja, você acompanha todo o andamento da prefeitura todos os dias. Por isso que eu disse, o secretário de governo, seja do governo municipal, do estado, do presidente da república, é o homem forte do governo, é um primeiro-ministro quase. Né? Não é muita coisa? Não, eu acho que aí a gente tem que ter a capacidade de delegar funções. Né? Eu acho que essa e aí eu me falo que você, dentro do perfil que você me perguntou, a minha diferença para outros, talvez, essa é uma das funções. Eu não concentro as atividades dentro da secretaria. Obviamente que eu acompanho de perto todas as decisões, eu acompanho de perto todo o dia a dia da Secretaria de Governo, mas eu tenho uma equipe muito boa. Né? A gente tem uma equipe muito afinada, a equipe do Departamento de Trânsito está muito afinada, organizada, a Defesa Civil organizada, a gestão de frotas na reforma administrativa, nós melhoramos, aumentamos a estrutura, né, da gestão de frotas, e a própria estrutura do gabinete me permite ter uma assessoria extremamente organizada. E o que precisa disso é um gerenciamento permanente. Então, reuniões periódicas, definir pautas, organizar funções, delegar atribuições e acompanhar permanentemente que essas ações aconteçam na prática e de fato. A articulação política também é uma atribuição sua? Passa Por também. exemplo, a Câmara Municipal, a gente sabe que tem os vereadores de situação, de oposição, e sempre tem um articulador que, né, pelo menos na instância do governo federal, o secretário de governo é a pessoa que faz isso. É sua atribuição também? Na realidade, o prefeito, nesse sentido, Léa, essa é uma outra diferença quando você pergunta a diferença do ex-secretário de governo, da outra administração para a nossa. A primeira questão é que eu e o Ângelo, nós temos uma afinidade muito grande e nós temos uma posição de administração muito próxima. Então, primeiro, nós nos reunimos todos os dias. Né? A prefeitura ela tem expediente para começar, mas não tem para terminar. É comum as pessoas que passarem pela prefeitura vão ver o gabinete do prefeito aberto às 9, às 10 da noite, às 8 da noite, que nós temos realmente esse perfil de estarmos na prefeitura o dia todo, todos os dias, né? E que a gente possa acompanhar isso de perto. Então, dentro dessas atribuições, nós temos o momento de atendimento aos vereadores, os secretários, o prefeito faz questão também de atender os vereadores, né? Ele faz isso de forma semanal, sistemático, esse atendimento às terças-feiras.
E as demandas que acontecem fora desse atendimento com o prefeito, eu mantenho um bom relacionamento com a Câmara e desde que nós assumimos eu não perdi uma reunião da Câmara de Vereadores. Toda terça-feira à noite eu estou na Câmara de Vereadores. Eu acompanho de perto os projetos, eu discuto com os vereadores qualquer questionamento, se há alguma dúvida em relação a algum assunto que esteja sendo tema de debate na Câmara, se for oportuno a minha intervenção, eu sempre assessoro algum vereador, né, principalmente o líder do prefeito, para estar fazendo as respostas no tempo certo dentro desse perfil. Então a questão é de vontade política. Eu acho que o perfil, essa talvez seja a grande diferença. A gente quer acertar, nós queremos desenvolver o trabalho. Né? Então ali dentro da articulação da Secretaria de Governo, hoje nós estamos ali, eu chego sistematicamente à Prefeitura por volta de 6h30 da manhã, 6 horas, eu já estou na garagem, vou às vezes direto para o gabinete e a gente sai dali 9, 8, 10 da noite, é o nosso horário normal. E faz parte do processo. Dentro de 27 meses nós não temos tempo a perder, então nós temos que realmente nos dedicar para que a coisa aconteça com organização, né, sabendo delegar e fazendo com que realmente essa articulação ela flua de forma natural. Já que você me deu esse gancho do mandato de 27 meses, uma pergunta que eu não posso deixar. Vocês se preparam para uma nova gestão, assim, uma nova candidatura? O governo Ângelo Schecker tem projeto de ser o próximo prefeito? Não tem se discutido isso dentro da administração. Na realidade, o Ângelo tem a preocupação seguinte, sempre nas nossas conversas, como eu te falei, nesse diálogo nosso diário, a preocupação é fazer diferente e ser diferente. Então nós estamos pautando hoje a administração com muita ética, com muita responsabilidade, né, tratando o dinheiro público com respeito, com zelo. Né, e essa diferença tem já demonstrado resultados práticos na comunidade de Viçosa. Então, uma nova gestão, o momento de discutir política vai ser em junho do ano que vem. Quando vai depender do que a população, como a população avalia isso. E da própria decisão pessoal do prefeito, é uma decisão também de fórum íntimo, né? Que ele vai decidir se é o momento político para ele ou não, profissional e pessoal. A nossa preocupação agora é realmente acertar mais do que errar, acertar bastante, errar pouco. E o nosso foco é exatamente em buscar resultados que Viçosa precisa de um planejamento. Bom, como você tem esses papéis todos, eu quero te fazer algumas perguntas sobre temas que são polêmicos aqui na cidade nos últimos tempos, mas nós vamos fazer isso no próximo bloco. O Sala Especial faz um pequeno intervalo e volta já, não saia daí.